Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje, mais uma vez, nós escutamos a Igreja de Jesus Cristo se solidificando. A Igreja de Nosso Senhor que começa a ganhar corpo, começa a ser ousada. Vejam que a ousadia evangélica está nos dias de hoje muito em falta. E a igreja sempre foi ousada, nunca temeu, nunca foi temerosa. A igreja nunca se privou de anunciar o reino, com medo do que iriam achar, com medo do que aqueles que estavam escutando a mensagem pudessem fazer alguma coisa contra aqueles que pregavam o Evangelho. Como nós vemos nos Evangelhos, Jesus Cristo sendo ousado, enfrentando o poder da época que não se abria aos seus ensinamentos. Como vemos que essa ousadia pós-ressurreição, ela é muito forte na igreja primitiva. Ela é muito forte por causa da moção do Espírito Santo de Deus. Se vocês lembram no texto dos Atos dos Apóstolos ontem, eles celebravam a liturgia. E em meio à celebração da liturgia, o Espírito Santo movendo que nós não sabemos quem é, com o dom do profetismo, vai dizer que tem que se separar dois, Barnabé e Saulo, para uma missão que Deus haveria de confiar. Hoje nós vemos que essa missão se concretiza aqui. Saulo, Barnabé saem na primeira viagem apostólica. Eles saem na primeira viagem apostólica, os dois na companhia de João Marcos, e começam a anunciar o reino sem temer. Olhem a situação desse texto hoje. Paulo e seus companheiros, entendam aqui Barnabé e João Marcos, embarcaram em Pafos e chegaram a Perge da Panfilha. Não se sabe por que João os deixou. João deixa Paulo e Barnabé, abandona os dois. É uma causa de contenda ali, a figura desse João Marcos. Esse Marcos abandona Paulo, abandona Barnabé, volta para Jerusalém. E eles, porém, vão para Perge. Chegam a Antioquia da Pisídia. Eram judeus. Entram na sinagoga num dia de sábado, que era comum. Sentaram, escutaram a leitura da lei, a leitura dos profetas. E nada de anormal. Só que ali dentro, os chefes da sinagoga, vendo dois homens estranhos, diferentes na assembleia, aquele homem vai exortá-lo, né? Venham cá, irmãos, se vocês tendes alguma palavra para encorajar o povo, podeis falar. Como que o Espírito Santo preparou o coração desse homem para ele dar a palavra a dois estrangeiros, Paulo e Barnabé. E Paulo aqui não vai se acovardar. Barnabé não vai se acovardar. E Paulo vai buscar catequizar aquele povo, contando a história da salvação e fazendo com que eles entendam que Jesus, o Nazareno, que eles não conhecem, agora é Deus. É o Deus que eles esperavam.
é o Deus que eles tanto sonhavam. E Paulo faz um sinal com a mão e começa a dizer: olhem que profundidade esse discurso. Irmãos, e vós que temeis a Deus, escutai. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos antepassados e fez deles um grande povo, quando moravam como estrangeiro no Egito, e de lá os tirou com braço poderoso. Paulo está aqui catequizando aquele povo naquela história que eles já conhecem, a história dos nossos antepassados, do nosso povo, a nossa história. E durante mais ou menos 40 anos, cercou-os de cuidado no deserto. Olha o Êxodo. Destruiu 7 nações na terra de Canaã, e passou para eles a posse do seu território por 450 anos profundamente. Olha o que eu disse ontem. Esse Paulo aqui, ele estudou para defender o judaísmo, sendo discípulo de Gamaliel. Foi preparado para ser um grande judeu, um grande mestre ali. E Deus, como que disse: Paulo, não é isso, não é para isso que eu te preparei. Você não vai defender o judaísmo, você vai se converter e vai defender o cristianismo que você não aceita. E aqui nós vemos que todos os estudos de Paulo que ele fez pensando que ia servir para pregar e anunciar o reino para os judeus, agora tudo aquilo vai servir para ele defender o cristianismo, para converter os judeus. Ninguém conhecia o judaísmo de uma forma tão bonita, tão plena, tão perfeita que Paulo, porque grande estudioso. E Paulo pega toda a história daquele povo e diz: olha que bonito. Depois disso concedeu-lhe juízes até o profeta Samuel. Em seguida eles pediram o rei, e Deus concedeu-lhe Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, que reinou durante 40 anos. Em seguida Deus fez surgir Davi como rei, e assim testemunhou a seu respeito. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. Aqui vocês sabem muito bem que Davi, é uma prefiguração de Jesus Cristo. O grande rei não vai ser Davi de Israel, mas o grande rei vai ser Jesus eternamente. Conforme prometera da descendência de Davi, Deus fez surgir em Israel um Salvador, que é Jesus. Resumiu toda a história da salvação e agora apresenta o Messias. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. E estando para terminar sua missão, João declarou: eu não sou aquele que pensais que eu seja. Depois de mim vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Paulo aqui anuncia o reino. Começa a fazer essa junção do Antigo Testamento com o Novo Testamento, que eles viviam, que ainda não estava codificado. Começa a mostrar que todo o Antigo Testamento era uma preparação para a vinda do Messias. É por isso que qualquer pessoa que quer estudar o Antigo Testamento tem que interpretá-lo a partir da figura de Jesus. E essa não é uma novidade da igreja hoje, não. Isso vem desde as bases. Olha o que Paulo fez aqui. Pegou todo o Antigo Testamento e nos apresenta com uma nova roupagem.
tendo Jesus como a chave de leitura de todo o Antigo Testamento. É por isso que em todas as missas da igreja, nós sempre rezamos o Antigo Testamento primeiro. Sempre escutamos uma leitura do Antigo Testamento. Sempre escutamos um salmo do Antigo Testamento, que vai dar as bases da nossa fé hoje. Com exceção dos Atos dos Apóstolos no tempo da Páscoa, com exceção de alguns poucos períodos que a igreja lê o Novo Testamento. Mas sempre, em 80% de todo o seu tempo, é o Antigo Testamento que é lido. É por isso que a gente não guarda o sábado. Por quê? Porque o sábado não tem mais sentido. Agora nós interpretamos à luz do novo, o domingo é o dia sagrado. Agora não tem mais sentido oferecer cordeiros, animais. Por quê? Porque o eterno cordeiro já foi imolado. É por isso que hoje não se asperge mais o sangue sobre ninguém, porque agora nós aspergimos aquela água que recorda o nosso batismo. Vejam, e embora nos dias de hoje muitos cristãos ainda não conseguem entender e interpretar o Antigo Testamento à luz de Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, esse Antigo Testamento, ele vai ser elevado à plenitude, é o Senhor quem diz. Ele vai ser levado à plenitude justamente porque agora Jesus Cristo vai trazer a boa nova, que é trazendo Ele mesmo para nós. É por isso que o Novo Testamento, que as palavras de Cristo têm um peso muito peculiar nas nossas vidas, que confirma e eleva à plenitude os ensinamentos do Antigo Testamento. Para vocês terem uma noção, no Antigo Testamento são 613 preceitos judaicos. No Novo Testamento nós aceitamos os 10 do Decálogo, mas Cristo resume em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como se fôssemos nós mesmos. E esse mandamento do amor nos vai vir justamente antes do texto, da cena que hoje nós vemos no Evangelho. Vejam que o Evangelho hoje começa assim: depois de ter lavado os pés dos discípulos. Por que será? Porque na Quinta-feira Santa, porque é um texto eucarístico, porque aqui é o grande discurso eucarístico de Nosso Senhor. E aqui Nosso Senhor, depois de lavar os pés dos discípulos, depois daquele imbróglio com Pedro: Senhor, tu nunca me lavarás os pés. Olha, Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não terás parte comigo. Agora o Senhor vai anunciando a boa nova, o novo jeito de ser cristão, o novo jeito de ser seguidor dele. E aí ele começa: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor. E aqui é que vem o X da questão hoje. É preciso que nós aceitemos os ensinamentos trazidos por Jesus, porque somos discípulos, não somos mestre. Não podemos de modo algum estar acima dos ensinamentos de Jesus, como aquele povo que só pega aquilo da doutrina que apetece e joga o resto fora. É preciso aceitar os ensinamentos na totalidade, por isso somos católicos. Nunca que o nosso entendimento, o nosso ensinamento, a nossa compreensão vai estar acima do ensinamento da compreensão divina. Se Deus nos pede e nós não temos a capacidade de entender ainda, o que nos resta é aceitar. Nunca questionar ou dizer: isso eu não aceito.
como fazem os nossos irmãos protestantes quando rechaçam a Eucaristia, quando rechaçam a confissão, quando não aceitam o sacerdócio, nem a mediação do sacerdote, nem a mediação da bem-aventurada Virgem Maria, nem a mediação dos santos, nem a comunhão dos santos. Quando querem interpretar à sua própria maneira o Evangelho. O mestre não é maior que o seu Senhor. E o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. É preciso ser honesto para anunciar o reino. É preciso que nós entendamos que aquilo que nós pregamos é aquilo que a igreja nos manda pregar, é aquilo que a igreja nos manda anunciar, porque foi aquilo que recebeu de Jesus. Eu não posso estar aqui sendo infiel e pregar o que eu acho e pregar a minha doutrina. Eu tenho que pregar a doutrina da igreja, que é a doutrina de Cristo, mesmo que essa doutrina venha me atacar e me ferir o coração, mesmo que essa doutrina venha causar um rebuliço na comunidade, quando muitas pessoas muitas vezes não aceitam a palavra de Deus e muitas vezes querem que o padre venha açucarar a palavra de Deus para que o povo aceite. Não. A verdade deve ser anunciada do jeito que a igreja recebeu. E cada um que busque se converter para aceitar na própria vida aquilo que Deus, nosso Senhor, nos deixou como caminho ordinário de salvação. Então, eu não sou maior que ele. Sou discípulo, não posso pregar o que eu acho. Eu não sou maior que ele, sou mensageiro de sua palavra, sou mensageiro do seu amor, sou mensageiro do seu ensinamento. Então, devo anunciar para vocês aquilo que eu recebi, e não aquilo que eu acho, e não aquilo que eu concordo. Só que o texto e a cena continua, e o Senhor diz assim: olha que consolo para mim e para você. Vejam que coisa santa. Se vocês souberem disso e o puserem em prática, serão felizes. Por quê anunciar coisas estranhas? Por que filosofias estranhas? Por que ensinamentos exóticos que nada tem a ver com a nossa fé? Onde nós vemos nos dias de hoje, não é? Pessoas até cultuando a Mãe Terra, não é? O culto é divino, é para se cultuar a Deus. E tantas outras extravagâncias que nós vemos hoje aí. É preciso que nós entendamos se somos obedientes à igreja, se aceitamos a sua doutrina, nós seremos felizes. E é isso que nós temos que lutar para fazer. Olha, não existe uma palavra mais consoladora de quem está na igreja buscando entender a fé do que essa palavra de Jesus. Se soubermos isso e pusermos em prática, seremos felizes. Por isso que eu sempre lutei, esses anos todos aqui nesse púlpito, o mais importante e o principal da paróquia, para anunciar para vocês a verdade. Venha ela doer a quem doer, mas a verdade deve ser anunciada. Para quê? Para que sejamos felizes. Como isso nos consola, como isso de verdade nos preenche. Só que é interessante porque aqui Jesus, ele está combatendo a infidelidade de Judas, não é? O que é que o texto nos diz? Que depois que Judas recebeu o pão embebido no molho, segundo um evangelista, e aquele que põe a mão no prato comigo, segundo o outro, né? Judas saiu. Os discípulos não entendiam o que ele foi fazer. Alguns pensavam, né, que ele foi comprar alguma coisa para dar aos pobres. E Jesus aqui está falando: eu não falo de vocês todos. Não é dos 12 que eu estou falando, não. Eu estou falando aqui de um que quer ser maior que eu, de um que quer pregar aquilo que quer interpretar do seu modo, que travou o coração, que fechou o coração.
Eu não estou falando de todos. Olha ele aqui falando. Eu conheço aqueles que escolhi. Pronto. O consolo que nos faltava. Deus nos conhece. Ele nos escolheu não enganados. E isso é um grande consolo para nós. Ele nos escolheu sabendo os nossos defeitos, os nossos pecados, sabendo as nossas misérias, também as nossas qualidades, também as nossas virtudes, também a capacidade de dilatar o nosso coração, de abrir o nosso coração. É por isso que existe essa mística tão grande na voz do pastor e na escuta da ovelha, na voz do pastor, que chama a ovelha pelo nome, e na escuta da ovelha, que conhece a voz do seu pastor. Está na igreja, ver, escutar os ensinamentos de uma forma séria, é para nós a certeza da voz do pastor, da voz de Deus. E lutar para fazer com que a aplicabilidade desse ensinamento venha acontecer na nossa vida. Aí é a nossa condição de lutar, de rezar, de pedir ao Espírito Santo de Deus que nos dê essa abertura, para que em Deus nós de verdade possamos nos completar. Só que o texto ainda continua. E o Senhor diz assim: olha, mas é preciso que se realize o que está na Escritura: aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Judas comeu o pão com ele e levantou contra ele o calcanhar. E quantas pessoas hoje em dia, comungando a Eucaristia, pregam no púlpito das igrejas ensinamentos estranhos. Quantos católicos sentados no banco da igreja, na pastoral? O que é pastoral? É participar do munus do pastor. Aquele coordenador ajuda a pastorear. O papai dentro de casa, a mamãe, ajuda a pastorear os filhos. Que é muito comum também nos bancos das igrejas, aqueles que estão nas pastorais, quererem muitas vezes pegar coisas estranhas, ensinamentos muitas vezes toscos, coisas muitas vezes tão vazias, e comungando a Eucaristia. Eu comungo a Eucaristia, mas eu sou a favor do aborto. Está errado. Eu quero comungar a Eucaristia, mas eu não quero casar na igreja, não. Está errado. Eu quero comungar a Eucaristia, eu comungo a Eucaristia, mas eu não aceito o sacerdócio católico. Está errado. Mas eu acho que toda a igreja é igual. Está errado, meu filho. É preciso que essa comunhão não seja só um rito externo, não, mas a comunhão seja a coroação de uma vida que está em total sintonia com Cristo, o corpo em sintonia com a cabeça. Tu és o corpo de Cristo, mas a tua cabeça é o teu guia. O teu corpo não pode ir para onde a tua cabeça não quer, para onde o teu corpo não pode ir, se a tua cabeça não permitir. É a tua cabeça quem comanda o teu corpo. E a igreja é Cristo Jesus que nos comanda, sim. Nós fazemos parte desse corpo de Cristo. Devemos ser conduzidos por Cristo, que é cabeça da igreja. É Ele quem é a cabeça. Nós somos o seu corpo. Nós formamos o corpo de Cristo, que é a igreja. E aqui existe também uma espiritualidade muito forte.
A cabeça nos conduz aqui do púlpito. A cabeça nos conduz nas palavras do nosso bispo. A cabeça nos conduz na palavra do Santo Padre o Papa, chamado desde sempre pela tradição de cabeça visível da Igreja. Então é preciso, sim, que essa comunhão ela aconteça de verdade. E não realizemos em nossa vida essa profecia aqui, de comungar o corpo de Cristo, mas fazer do nosso jeito. De comungar o corpo de Cristo e não lutar para fazer na nossa vida a vontade de Deus. Só que para terminar essa conversa de hoje, nosso Senhor ainda vai dizer uma coisa interessante. Olha, que desde agora eu estou vos dizendo isto, antes de acontecer. Estou dizendo agora, antes que eu seja entregue, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Vai acontecer e vocês vão ver que as palavras que eu estou dizendo são palavras verdadeiras. Vocês vão acreditar e crer que eu sou. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, muitas coisas nós poderíamos ainda dizer aqui, mas é preciso que nós nos consolemos com essas palavras de Jesus, quando Ele assim diz: eu conheço aqueles que escolhi. Não se ache indigno de servir a Deus. Não se ache pequeno no serviço do Senhor. Se a igreja te chama para desempenhar determinada função na comunidade, saiba que Deus te conhece. E se te escolheu é porque sabe que, apesar das tuas infidelidades, tu tens toda a condição do mundo de responder com amor aos apelos do Senhor. Seja dócil à ação de Deus. E vamos juntos, dia após dia, nos encantando com esse Deus tão bom. Nos encantando com esse Deus que nos conhece e mesmo assim nos ama. Vamos dia após dia caminhando rumo ao céu, em meio às quedas, em meio aos tombos da vida, mas sem nunca desviar o olhar dos olhos de Cristo. Aqueles olhos benévolos, aqueles olhos muitas vezes com olhar de compaixão, aqueles olhos muitas vezes com olhar de misericórdia, porque apesar de tudo confia em nós, nos ama e nos chama a desfrutar eternamente do seu amor no reino dos céus. Amém.